Gabriel, tem uma outra pergunta importante. Você já nos disse aqui que é fundamental para uma chapa ter sucesso é ter ambiente competitivo, ambiente equilibrado e a construção de um sonho coletivo. Perfeito. Construir esse sonho coletivo requer, na parte do dirigente, apresentar um projeto a ser realizável. Como dirigente, eu tenho uma responsabilidade muito grande em apresentar esse projeto para a chapa. Como que eu construo esse cálculo? Como que eu faço essa perspectiva? Venha para o Podemos, porque o nosso grupo irá alcançar 3 cadeiras. Porque o nosso grupo terá chances de ter 5 cadeiras. Até onde eu posso ir com esse discurso para construir esse sonho? Porque é uma responsabilidade muito grande. Sim, perfeito. Essa é uma pergunta que talvez seja uma das mais importantes feitas até agora. E é muito importante que o dirigente partidário ele tenha um cuidado e é a manutenção da credibilidade dele, que ele já tem o que ele está construindo. Então, ele vai ter uma continuidade na vida pública, ou ele vai estar começando a prejudicar e chegar próximo do seu encerramento se ele começar a cometer o estelionato eleitoral e Perfeito. começar a vender algo, começar a vender um sonho, juntar pessoas e depois ele não entregar. Então é muito importante ter esse cuidado, porque você vai carregar esse histórico. Então, a partir disso, eu quero começar a responder dizendo o seguinte: o dirigente partidário, junto com o seu grupo, porque não existe um projeto político que ele não seja coletivo. Então, você vai ter sim os responsáveis por estar dando direcionamento, viabilizar, mas você vai ter que ter um time. E vai ter que fazer uma análise de ambiente, em cima da sua cidade. Sabendo se você vai estar caminhando com a máquina, se você vai estar caminhando na oposição, se você vai estar lançando o candidato A prefeito, no caso. a prefeito. Então, Ok. a candidatura majoritária é uma referência importante para a decisão do que você vai estar fazendo. Por que, Gabriel? Porque a gente não pode ignorar o fator máquina, que tem ali quer dizer, máquina tem espaços. Então, ele por vezes vai estar conseguindo compor a sua chapa com pessoas que já estão vinculadas a ele. E a gente não pode ignorar que aquelas pessoas, principalmente que já foram para a urna, são as mesmas e todo mundo vai assediar. Então, quem tem voto e quem tem predisposição ao candidato são sempre aqueles. Sempre vai surgindo novos, não tem a menor dúvida. Sempre tem apostas. Sempre tem apostas. E aí eu dou aqui um alerta, um cuidado que tem que ter. A gente gosta sempre de fazer apostas. Graças a Deus, nos nossos projetos, a gente sempre consegue trazer a renovação. Perfeito. Seja por conta de estratégia de teto, seja por conta da gente trabalhar com uma margem de aproximadamente 30% de candidatos que não foram, que nunca foram. Legal. Mas nem muito mais, nem muito menos. Por quê? Se você botar muito mais, você começa a trabalhar muito na incerteza. Porque esse candidato que não foi para a urna, por mais que você enxergue o potencial, É muito qual é a sua referência? difícil saber, né? Ah, eu tenho um trabalho maravilhoso, um trabalho social de muitos anos que impacta sei lá quantas famílias. Mas você não foi testado, você não sabe como essas pessoas realmente enxergam. Como você vai consolidar isso na urna? Na urna. Então tem que ter muito cuidado. Então, quando você tem o majoritário, você tem ali os prós e contras. Então, quando você está, por exemplo, na base do governo, você pode apresentar a contrapartida ao governo, porque máquina é máquina. Jesus Cristo não agradou a todos. Não vamos ser nós, seres mortais, que à frente do executivo vai agradar a todos. Então, você tem ali um desgaste natural da máquina. Perfeito. Que quando vem para uma eleição, principalmente cidade que não tem tempo de televisão, quem é o responsável por multiplicar esse sonho majoritário? As chapas. Perfeito. Então, você tem como apresentar a contrapartida, que é dele ajudar, junto com o exército, que já está com ele na máquina, na sua chapa. E já te traz o conforto, barateio, Esse é o você lado consegue bom. apostar. Esse é um lado positivo. Ok. Mas em cima disso, você consegue ali começar o quê? Mensurar. Você vai fazendo o cálculo do quanto você poderá entregar. Exatamente. Você consegue criar ali uma estratégia. Quando você está na oposição, É outro. você tem que entender que você vai ter que ter uma outra habilidade. Perfeito. Então você vai ter uma máquina não te ajudando com candidatos para ajudar a preencher as vagas na chapa, e você vai ter ali um fator contrário que vai estar tentando às vezes usar de maneiras até Pouco republicano.
pouco republicanos, gostei da Perfeito. definição, para tirar os candidatos da sua chapa. Para esvaziar minha chapa. Esvaziar da sua chapa. Então você vai ter que ter muita habilidade para, por exemplo, estar na oposição e saber aglutinar pessoas que também estejam satisfeitas com aquela gestão, para que você não tenha risco de perder essas pessoas. Perfeito. E se o candidato for seu, fica mais fácil ainda, porque você ainda tem a possibilidade de ter voto de legenda. Então tem que ter esse cuidado. A partir desse cuidado, você tem que entender a realidade. Aprovação de governo, se você está na máquina ou não está, se você está na oposição ou não está, se você tem candidato majoritário ou não tem, viável. E aí eu trago aqui um detalhe muito importante, quando você vai lançar um candidato viável. Eu acredito muito no sucesso das campanhas com uma onda da vitória. Legal. E dá para você perceber esse sentimento. As pesquisas, inclusive, ajudam ou atrapalham, dependendo de como tiver o candidato. É o famoso, o brasileiro não gosta de votar em quem vai perder. Exatamente. Então, por exemplo, se eu estou na oposição, não é um problema. Se eu tiver um candidato competitivo que está ali pontuando e as pessoas criam a expectativa, pô, esse candidato pode ganhar, eu quero estar com ele. As pessoas tendem a estar Com quem vai com quem eles acreditam que vai ganhar. Legal. Isso é muito importante. Então tem que ter muito cuidado, tá? Então, analisando esses fatores e alguns outros, que vão ser, por vezes, locais, intensidade de sentimento. É importante, como dirigente, analisar as chapas concorrentes? Com certeza. Com certeza, porque, vamos lá, por melhor que você possa ter o desempenho, se os outros também tiverem, e na minha cidade tiver 15 vereadores, vão ser só 15, não vão ser 17, 18. Então, se eu montei a minha chapa para 3 vereadores, a máquina montou a chapa para 5, já deu 8. A oposição montou a chapa para mais 4. Começa a faltar cadeira. Vai chegar um momento que vão ter mais partidos vendendo cadeiras que não existem. Alguém vai estar mentindo. É aí. Esse é o ponto. Então, alguém vai estar mentindo. Então, é importante. O ambiente ali é o mesmo. Vai ser natural você saber como está a chapa de cada um, porque você sabe quem está lá. Quem são os principais candidatos que já vêm carregados de voto, você já tem noção. Dá para fazer isso e você conseguir, assim, reduzir o seu risco de erro, especialmente em cima do projeto que você está vendendo. Então, assim, você tem que analisar esse ambiente, todos esses fatores, e entender o potencial que você tem. Entendendo ali qual vai ser a estratégia, para em cima dessa estratégia, como a gente já falou aqui, por exemplo, teto de votação é uma delas. Para você fazer um trabalho de entender o seguinte, aqui vamos montar uma chapa para eleger com 1.500 votos. Opa, então vamos fazer um recorte aqui dessas pessoas que vão se interessar de trás e a gente fala, ó, essa é a estratégia. Eu gosto muito de trabalhar com o quê? Com um modelinho mesmo, com um esqueleto. Uma coisa simples, abri o Excel, botei lá o quociente eleitoral, o número de cadeiras, para poder você calcular o número de legendas, e você vai classificando ali tipo de candidato e candidato. Então, por exemplo, um exemplo que está muito fresco aqui, se eu quiser trabalhar, por exemplo, na cidade de São Paulo, que são 56 candidatos. Eu vou lá distribuindo, o teto é de 25, então eu vou botar 3 candidatos entre 20 e 25 mil votos, 5 candidatos de 15 a 20 mil votos, e assim eu vou distribuindo. Porque por mais que eu acredite que eu vou fazer 5, se na hora que eu somar todos os candidatos, eu só vou ter 56 legendas. Eu vou somar a média de voto desse candidato, vezes a quantidade que eu coloquei, vai dar ali, e a soma tem que bater. Se eu quiser 4 vereadores, tem que ter pelo menos 400 mil votos. E só lembrando você, dirigente que está nos assistindo, no site da Fundação Podemos, nós disponibilizamos uma calculadora eleitoral. Basta você entrar lá, colocar o seu município, a própria calculadora já vai dizer o quociente eleitoral que você precisa atingir para ter uma cadeira. E a partir de então, com esse esqueleto que o Gabriel disse que é importante construir, você pode usar na página da Fundação Podemos e estruturar um esboço da sua chapa de vereadores. E um ponto ainda complementar de como montar, falei aqui do esqueleto, Perfeito. é também uma referência que a gente tem que ter. Ao juntar esse grupo político, a gente tem que entender que democracia custa. Sim. Democracia custa. Então, e eu não estou nem falando da compra do voto. Vamos falar aqui de política séria, da construção do voto. Como chegar no eleitor. Como chegar? Você precisa chegar no eleitor. Você vai ter uma equipe que vai montar. Você precisa contratar, por vezes, o pessoal para fazer sua comunicação. Você precisa fazer material gráfico. Então, e você vai precisar pagar gasolina, almoço. É um processo natural.
Você vai estar trabalhando ali com pessoas, você tem um Perfeito. projeto sério. Então, é muito importante também entender a condição que essa chapa vai ter para ser montada no que diz respeito à chamada estrutura. Então, quando você está na base, quando você tá na base do governo, quando você não está. Isso também mexe. Então, às vezes, quando você está na máquina, eles têm condições de ajudar, porque ele já vai ter toda uma campanha majoritária, ele consegue ajudar com material. É muito Perfeito. comum, até porque é interessante para ele. Que Quando a você gente não tem, distribui o material dele. seja quando a gente não tiver o candidato próprio majoritário, Uhum. esse é um custo assim fundamental para você jogar para o majoritário. Até porque é interessante para ele. Por quê? Como eu falei, às vezes a cidade não tem tempo de televisão e rádio. Perfeito. Então, quem é aquele que vai multiplicar a ideia? As chapas. Então, como você garantir? Como que você vai conseguir garantir que essa chapa venda aquele majoritário? Fornecendo todo o material. E um custo também comum, às vezes, é fazer um trabalho, seja de contábil, jurídico, mas aí tem algumas variáveis, mas pelo menos o material é algo que você consegue ajudar a custear. Mas é importante aquele dirigente partidário fazer esse desenho, entender, diante, como a gente já disse aqui, analisando o ambiente, fazendo um cálculo de uma expectativa de cadeiras a ser alcançado mínima para você poder vender, mas também entendendo quanto isso vai custar. E eu fecho aqui um complemento também muito importante. Eu percebi, conversando com alguns amigos, também dirigentes partidários, que estão já construindo as chapas das próximas eleições, Perfeito. eu percebi um erro, que é o seguinte, mudou a regra, porque agora o cálculo da sobra é diferente. Exatamente. É importante saber disso. Então, o ideal é você calcular um mínimo de 100 a 110% Do quociente? do quociente. Por quê? Porque a regra nova, já vigente, apesar de estar sendo discutida uma mini reforma no Congresso, Perfeito. então eu já estou aqui prevendo o futuro. Se passar, então vamos pensar no pior cenário. Sim. O candidato que vê uma chapa no limite do 100% do quociente tem chance de acontecer o quê? Um imprevisto e ter menos do que 100. Então, às vezes, eu, candidato, tive uma votação maravilhosa, mais do que o necessário, mas a chapa não bateu 100% do quociente, morri na praia. Então, tem uma frasezinha que vale a pena guardar. Chapa que faz 1, faz 0. E a tendência é quem fizer 2, faz 3. É importante isso. Então, guarda isso. Chapa que faz 1, faz 0. Quem faz 2, faz 3. Isso é muito importante, porque se tiver tudo no limite, quem gosta de correr risco? Exato. Então, assim, vai ser mais fácil montar uma chapa que vai eleger 2 do que uma chapa que elege 1. Estratégia essa que já foi utilizada várias vezes em várias eleições, que é montar aquela chapa ali equilibradinha e tudo, no pior das hipóteses, o candidato acessava a cadeira pelo cálculo da sobra. O cálculo da sobra mudou. É importante entender e trabalhar para pelo menos 100% do quociente. Então, para você trabalhar para 100% e o candidato se sentir confortável, você tem que pensar 150, 180. Uma margem boa de segurança. Exatamente. E por conta desse novo cálculo da sobra, quem sabe pode até ganhar a segunda cadeira nesse contexto. Perfeito. Gostaria de agradecer a presença do Gabriel. Espero que todos vocês tenham gostado. Conteúdo muito rico. Experiência prática de sucesso nas urnas. Gabriel, obrigado. Grande Pietro, eu que te agradeço. Foi um bate-papo maravilhoso. Deixa aqui um abraço à Fundação Podemos, todos os membros, todos os colaboradores que aqui sempre estão dispostos a fornecer conteúdo. Se a gente sonha com um Brasil melhor, a gente tem que entender, a gente tem que acabar com a ignorância política. Para a gente jogar esse jogo, que a partir dos 18 anos a gente é obrigado a jogar, o mínimo que a gente espera é que essas pessoas tenham conhecimento da regra do jogo. Se a gente é obrigado a votar, se a gente é obrigado a aceitar um sistema representativo que as pessoas vão lá nos representar, vamos trazer qualidade para esse voto, e a gente só vai conseguir trazer qualidade nesse voto se a gente tiver conhecimento. Parabéns à Fundação. Deixa aqui meu abraço. Estou sempre à disposição para ajudar aqui. Sucesso. Pessoal, acessem a página da Fundação Podemos e nossas redes sociais. Lá você encontrará conteúdos e cursos para capacitação. Muito obrigado.